A cidade do Rio de Janeiro, como outras capitais do Brasil e também outras capitais latino-americanas, é uma cidade muito grande, muito diversa do ponto de vista geográfico, cultural, mas é uma cidade que não é muito explorada na sua totalidade do ponto de vista do turismo. Então o Rio de Janeiro, as pessoas logo pensam na praia, pensam na Zona Sul, né, Copacabana, Ipanema, ou então na região da Zona Oeste, mas não toda a Zona Oeste, né, só a região da Barra da Tijuca, do Recreio. Alguma coisa na Zona Norte, como o estádio do Maracanã e a Floresta da Tijuca, mas outras partes desta cidade não costumam ser exploradas, né, como alguns locais no subúrbio, né, com, por exemplo, quadras de escola de samba e toda a questão cultural que isso envolve, e também no centro da cidade do Rio de Janeiro, né, não há assim uma exploração turística intensa, né? Embora nos últimos tempos a cidade tenha passado por revitalização na área do porto e de alguma forma criou-se um espaço, né, em que pode ser explorado tanto pelos cidadãos da cidade quanto pelos seus visitantes. Então a região do Porto, por exemplo, é onde nós temos o Aquarrio, o Museu da Manhã, o Mar, onde nós temos também uma roda gigante agora, né, que foi inaugurada há pouco tempo, e de onde você pode ter uma vista da cidade. E aqui também na região do Porto, por exemplo, a gente tem o Cais do Valongo, onde nós estamos, né, que é o patrimônio, que é considerado patrimônio da humanidade e está na região do centro do Rio de Janeiro, né, que é um local com muita coisa para ser conhecida e explorada. Para chegar ao centro, a gente tem uma vasta rede de transporte público, VLT, que sai do aeroporto e da rodoviária, ônibus, né, que vem das cidades da Baixada Fluminense, do subúrbio e também da Zona Sul, o metrô e trem, né? Então, assim, para chegar ao centro do Rio não é difícil, tem essa questão do transporte que é relativamente tranquila. Também com relação à alimentação, tem muitos restaurantes, bares e lanchonetes e muita coisa para ser conhecida. Um dos principais pontos de entrada da população africana no Brasil, né, e na cidade do Rio de Janeiro é o Cais do Valongo, que foi construído em 1811. Ele foi construído nessa data porque até então o comércio de pessoas escravizadas, né, era feito num outro ponto daqui, mais próximo do centro urbano da cidade naquele momento, na Rua Direita, hoje conhecida como 1º de Março, e a ideia então era afastar este comércio, né, essa chegada dessas pessoas do centro urbano, das pessoas que ali viviam, né, da gente de bem, né, dos homens de bem daquele período. Então em 1811 esse cais foi construído e por aqui então passaram muitas pessoas. Hoje o Cais do Valongo ele é parte do patrimônio da humanidade, parte também do circuito cultural da cidade do Rio de Janeiro. Ele foi, depois já não existia mais o tráfico de escravizados legalmente, em 1831, ele acabou sendo desativado, né? E durante algum tempo o seu uso, né, foi mínimo, até que então, numa reforma da cidade, ele foi aterrado e aqui se originou a Praça do Comércio. Acontece que com as obras de revitalização do Rio de Janeiro, né, no período das Olimpíadas de 2016, quer dizer, antecedendo esse período, esse cais foi redescoberto, né? Então aqui, a partir dos vestígios arqueológicos encontrados, começou a perceber todo o tipo de grupos, né, étnicos que vinham chegando. Vestígios arqueológicos encontrados aqui, por exemplo, mostram o número de muçulmanos que chegaram no Brasil. Então foi encontrado adornos com símbolos do Islã, de pessoas então escravizadas que chegaram neste local. Então hoje o cais foi revitalizado, né, está exposto para a população
do Rio de Janeiro, para quem quiser conhecer. Embora a cidade às vezes não cuide muito bem, né, do seu patrimônio, mas ele faz parte do circuito da herança africana no Rio de Janeiro. Então ele é um dos pontos, porque aqui na cidade do Rio de Janeiro a gente vai encontrar outros locais, como a Pedra do Sal, o Cemitério dos Pretos Novos, o Jardim do Valongo, o Largo de São Francisco da Prainha, então outros pontos de referência dessa herança africana no Rio de Janeiro, nesse contexto então da diáspora. Abaixo de onde se organizou a primeira favela do Brasil, né, a favela do Morro da Providência, fica a Rua do Valongo. Essa rua levava ao Largo do Depósito. Que lugar era este, né? Quando os africanos chegavam dessa viagem, dessa travessia do Atlântico, aqueles que sobreviviam à viagem, né, estavam muito fragilizados, magros, então eles ficavam em depósitos ou em outras casas dessa rua para que pudessem ganhar peso, né, e assim aumentassem o seu valor neste comércio né, de escravizados. Então essa era uma região que havia esse processo, né, de engorda, vamos dizer assim, né, uma coisa horrorosa, mas de fato era isso que acontecia para que se ganhasse valor. E também nessa região ficava o cemitério para aqueles que não conseguiram sobreviver a esta viagem. Então aqui ficou uma região que depois vai ser desvalorizada por conta dessa história. E para tentar apagar, né, tudo que aconteceu aqui, em 1906 foi criado um jardim, né, que é o Jardim do Valongo, e que ele tem como característica, né, algumas estátuas da cultura clássica, né, grega e romana, tentando imitar assim algumas praças e jardins de metrópoles europeias, né? Então o Jardim do Valongo ele está nessa região e ele é construído numa forma de tentar apagar essa história, né, e embranquecer, né, a cidade do Rio de Janeiro. Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Estamos na região da Pedra do Sal, né? Essa região recebeu esse nome porque era nessa pedra, né, que se ficava secando o sal que era vendido na região à época. Mas é também aqui que acontecia o comércio, né, dos escravizados. Então era aqui que se vendia e comprava, né, as pessoas. Mas este local hoje, né, ele é um local que a gente pode chamar sendo um grande ponto de referência da cultura africana na cidade do Rio de Janeiro, porque aqui também, né, onde acontecem grandes rodas de samba nessa região, né, é onde o samba começou, né, aqui no lugar que a gente chama da Pequena África, no Rio de Janeiro, e vocês podem observar, né, que em todo o canto a gente vê referências, né, à cultura africana, né, à diáspora negra e ao samba do Rio de Janeiro, né? Inclusive a gente está aqui agora e está tocando um samba, né? Então é um lugar realmente muito importante. Importante dizer que em 2005 esse local foi reconhecido como um quilombo, né? Então que é o quilombo da Pedra do Sal.
estamos no Largo de São Francisco da Prainha, né, um dos locais dessa memória, né, desse circuito da herança africana no Rio de Janeiro. E esse largo tem este nome por conta da construção da Igreja de São Francisco em 1736. Né? E esse local é um local boêmio, com vários bares, restaurantes, né? Um local que tem rodas de samba. É aqui, por exemplo, que fica a Casa Porto, aquele bar ali, que é um bar que celebra essa história, né? Essa herança africana, né? Um local conhecido como um local também de resistência cultural na cidade do Rio de Janeiro. E é aqui no Largo de São Francisco da Prainha que a gente tem a estátua da Mercedes Batista, que foi, né, uma dançarina, né, ela é o ícone da dança afro no Brasil. Então é um local assim de uma grande, que você pode vivenciar aqui, né, essa experiência dessa herança, né, com samba, com as feiras que acontecem aqui também, que vende produtos afro, livros de história, artesanato, muitas coisas ligadas às religiões de matriz africana. Então é um local muito vivo para isso, né? Vale muito a pena conhecer este local, que fica bem pertinho, fica bem próximo mesmo ao Pier Mauá, próximo ao Museu do Amanhã, então está bem no centrinho da cidade do Rio de Janeiro. Estamos na Praça Mauá, bem no centro do Rio de Janeiro. Aqui é onde tem o porto, né, uma das portas de entrada para a cidade do Rio. É um local que, após a revitalização, né, ele passou a ser frequentado por parte da população da cidade do Rio. O acesso aqui, você pode chegar de ônibus ou usar o VLT, que corta essa região, com várias estações, né, ao longo do Boulevard Olímpico, né, onde a Praça Mauá está localizada. Aqui onde a gente tem o mar e também onde tem o Museu do Amanhã. Na região do Porto do Rio de Janeiro, na parte que foi revitalizada, né, nós temos um museu de arte, o MAR, e onde acontece uma série de exposições temporárias, né, muitas que giram em torno da história da cidade do Rio de Janeiro, de todas as manifestações culturais do Rio. Ele tem uma ligação com a região da Pequena África, porque está muito próximo dessa região, da onde ocorrem, né, rodas de samba. Ele também está pertinho dele, né, o Museu do Amanhã. Eles são dois prédios, na verdade, né, o Museu do Rio, o Museu de Arte do Rio, ele funciona em dois prédios. Tem um terraço muito interessante, que a partir daqui a gente tem uma vista da Baía de Guanabara, Ponte Rio-Niterói, parte da Praça Mauá. A gente também tem vista para o Morro da Conceição, que fica bem aqui no centro e que também é um lugar bem interessante para se conhecer na cidade do Rio de Janeiro. Enfim, todas as terças-feiras o museu tem entrada grátis e, além das exposições com visitas guiadas, ele também
oferece uma série de cursos e palestras, né, para profissionais de diversas áreas e para aqueles interessados nos temas das exposições temporárias. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. O Museu do Amanhã, localizado na Praça Mauá, é um museu que tem como narrativa, né, as consequências, né, do nosso modo de viver para o amanhã, né? Então essa é a ideia central desse museu. Ele então tem uma série de vídeos, uma série de informações que vão dando conta então dessa projeção, né, de como pode ser a nossa vida no amanhã. Né, ele se destaca na paisagem, né, pelo seu desenho arquitetônico. Ele tem entrada grátis às terças-feiras. Não é um museu barato, mas vale a pena conhecer. Né? E no entorno dele as pessoas, né, passeiam, andam de bicicleta, fazem lanche. Então é um local também de reunião, né, das famílias e das pessoas que vivem aqui na cidade do Rio e também aqueles que vêm visitar. Ainda na região central da cidade do Rio de Janeiro, nós temos a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos. Essa igreja fica localizada na Rua Uruguaiana, bem próximo ao local de comércio popular. E essa igreja é muito interessante porque atrás dela foi organizado um Museu do Negro, né, na cidade do Rio. E, assim, enfim, o museu precisa de um maior investimento, para sua organização, mas muitas pessoas se mobilizam, né, para cuidar do acervo, da exposição. Então, um museu pequeno atrás da igreja é bem interessante. É uma igreja fundada por Irmandades Negras e ela tem uma característica bem interessante que na sua entrada, no chão, são onde são colocadas algumas imagens de santos católicos, né, o que não é um costume. Se você observar as igrejas católicas, né, os santos estão sempre nos altares. Então, isso é uma característica, né, dessa herança africana, porque o culto, né, aos orixás e aos deuses tem muitas coisas de oferenda no chão. Né? Então, essa igreja tem esse espaço dedicado aos santos no chão. É bem na entrada, assim que você entra na igreja, no canto esquerdo de quem está entrando, para observar, que é bem interessante essa característica e essa marca dessa herança africana. Dentre as muitas atrações do Rio de Janeiro, nós temos a Floresta da Tijuca, que é uma floresta urbana e tem várias atrações. Você pode simplesmente caminhar, olhar as cachoeiras, tem restaurante e fazer trilhas, né? E nós vamos fazer hoje a trilha das grutas. Mesmo para quem não está muito preparado, dá para fazer.
estamos na Floresta da Tijuca fazendo hoje a trilha das grutas. Já fizemos a trilha do Pico da Tijuca e a gente vai mostrar um pouquinho como que é trilhar dentro da floresta. Essa é a Gruta do Belmiro. Tem que subir fazer uma escaladinha, mas é bem tranquilo. Praticamente são degraus na pedra, mas exige algum tipo de esforço. Gente, eu tô dentro da Gruta do Belmiro. Grau de dificuldade. Se eu fiz, você faz. Vai subindo, engatinhando nas pedras, se agarrando, parando. Vai por mim. Se eu fiz, você faz. Agora a gente está indo aqui para a Gruta da Gabriela. Tem indicações que são certinhas para você não se perder. Dentro do Parque da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, uma das cachoeiras que existe aqui dentro é a Cachoeira das Almas. Hoje está bem cheio, as pessoas estão fazendo fila para tomar banho, mas é um lugar muito agradável, tem uma trilhazinha, uma hora meio chatinha para descer. Eu acho que o pior é a subida, mas é tranquilo, eu acho. Nós não temos registros de assalto dentro do Parque da Floresta da Tijuca. Mas aqui próximo nós temos as paineiras, a vista chinesa, e aí você precisa ter um pouco mais de cuidado, porque de vez em quando acontecem algumas coisas desagradáveis. Mas aqui é bem tranquilo. Depois da sua caminhada pela Floresta da Tijuca, nada melhor do que você vir almoçar no bar da Pracinha. Em 2020 faz 77 anos. E essa praça é a Praça Alfonso Viseu, que fica no alto da Boa Vista. O Carlos vai mostrar, ali tem um chafariz. Esse chafariz, ele já foi da Praça 11, no centro do Rio, e veio aqui para cima. Uma coisa interessante é que aqui era o ponto final do bonde, que vinha para o alto da Boa Vista, né? O bonde que vinha do centro. Mais lá embaixo, à minha esquerda, fica, né, a direção do centro do Rio, e a minha direita, a Barra da Tijuca. E o bonde, que era puxado por burrinho, o burrinho vinha do centro e não ia aguentar subir aqui. Então ele tinha um lugar que eles trocavam, mudavam, que é o que hoje é o lugar que hoje chama de muda por causa disso, né? Que a subida do alto é começar a subir, aí mudava o burrinho para chegar aqui com vida. O estádio Mário Filho, né, que foi um jornalista, é o estádio do Maracanã, ou Maraca para os íntimos. Foi inaugurado em 1950, ano em que ocorreu a Copa do Mundo, né, cuja final foi disputada aqui. Então, além de palco de Copa do Mundo, grandes clássicos do futebol brasileiro e carioca, aqui também ocorreu, no ano de 2007, parte dos Jogos Pan-Americanos, né, Jogos Olímpicos Pan-Americanos. A final da Copa do Mundo de 2014 foi aqui também, né, onde teve aquele vexame do 7-1. Mas é um estádio que não acontece só práticas de esporte, né, também shows diversos aconteceram aqui de artistas famosos. Nos anos 80 era aqui também que o Papai Noel chegava de helicóptero. Então é um estádio que ele tem muita coisa
da vida da cidade, do estado, né, e do país também. Ele foi reformado para a Copa do Mundo, então as suas cadeiras, né, foram adaptadas, a sua arquibancada. Tinha a famosa geral, né, onde as figuras mais divertidas que vinham assistir os jogos ficavam ali com boneco, com rádio, fantasia, uma série de coisas. Hoje ele está diferente, está adaptado para ficar de acordo com os padrões da FIFA, de segurança e por aí vai. Bom, enfim, é um local que tem visita guiada em alguns dias, então você precisa entrar no site para ver como que acontece a visita guiada, mas o entorno, né, também é um lugar bem interessante. Aqui dentro tem o estádio do Maracanã em si e o estádio menor, que é o Maracanãzinho, onde também acontece uma série de atividades esportivas e artísticas, né? Enfim, uma série de atrações neste local da cidade do Rio de Janeiro. Dentro do Maracanã também tem um espaço reservado para a memória do futebol. Tem uma calçada da fama em que você encontra ali, né, as referências ao Pelé, Zico, Zagallo, Rivelino, entre outros jogadores. Há também a marca da mão de goleiro, como Manga. E para o Garrincha tem uma exposição com a chuteira dele, né, e alguns outros pertences. Então é um espaço bem interessante para você poder conhecer um pouco da história do futebol brasileiro. O acesso ao estádio do Maracanã não é complicado. Além de algumas linhas de ônibus, nós temos aqui uma estação, né, integrada de metrô e trem e que dá acesso ao estádio. Então, a partir da estação tem uma rampa que já sai em uma das entradas do Maracanã. Já deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo voo. Tchau!